Pois vamos lá, trupe. O tema de hoje deste vídeo é obrigar a se arrumar todos os dias. Vamos se obrigar, trupe, é verdade. Mas vamos se arrumar uma vez na semana? Não. 2 vezes na semana? Ou apenas 3 vezes na semana? Não. Vamos se arrumar todos os dias. A gente vai se obrigar a isso, tá certo? Vou falar um pouquinho da importância, né, dessa questão do autocuidado, questão da autoconfiança, de posicionamento, que é super importante. E vou contar algumas histórias assim que me provocaram, né, na minha vida pessoal e trabalho também, e que me provocou de uma forma que eu acabei virando a chave, né, e melhorando em relação a isso. Eu vou contar uma história engraçada. Quem me segue lá no Instagram já deve ter visto. Esses dias eu fiz um Reels contando uma situação que de fato foi real, realmente eu vivi isto. E o que acontece? Todos os dias de manhã, né, geralmente nos finais de semana, eu consigo organizar minha vida, organizo meus looks da semana, enfim, mais ou menos eu deixo ali no meu guarda-roupa reservado as peças que eu vou usar durante a semana. E aí, tenho todo o cuidado, né, deixar arrumadinho e tal, saio todos os dias de casa sempre arrumadinha, né, inclusive quando, sei lá, por um acaso eu tô de folga em casa, numa sexta-feira, se eu vou ao mercado, se eu vou ao médico, eu sempre, gente, me arrumo, né? De uma maneira basiquinha, às vezes não tem tão aquele destaque, aquele look pá, né, maravilhoso, mas sempre aquele lookzinho básico, mas com muito cuidado, na roupinha passada, limpa, né, de repente com uma peça, né, um acessório que deixa o look mais estiloso, eu gosto muito disso. Então sempre esse cuidado que é fundamental. Então, gente, teve um dia na semana, né, como eu falei pra vocês, eu me arrumo e tal, e aí neste dia eu tava em casa, tava fazendo faxina e tal. Aquele dia super exaustivo, super cansativo, mas muito importante, né? E deixar as coisas em ordem. E aí, no finalzinho da tarde, né? Início da noite, eu já estava muito cansada e tal, e tinha separado o lixo pra jogar fora. E aí tava daquele jeito, naquele estado molhado, cabelo em pé, uma loucura. E aí eu fiquei pensando, é melhor levar o lixo agora, porque quando eu voltar, eu já tomo banho e já deito, já posso fazer um jantarzinho e na sequência já ir descansar. E aí eu fiquei, por que não, né? Tão pertinho, abro a minha porta, só no final do corredor e tá tudo bem. Gente, foi muito engraçado. Eu abri a porta do meu apartamento, fica de frente ao elevador. Gente, saiu um menino interno, um homem super bonito e tal. Falou comigo, boa noite. A minha vizinha novata, do meu lado direito, ela saiu com o namorado dela novo, que apresentou o namorado dela. A minha vizinha da esquerda. Eu morro de rir nesse dia, mesmo. Morri de raiva, né, que eu tava comigo mesma. Ela saiu com um cachorro pra passear. E aí chegou uma visita dela. Enfim, gente, o corredor do meu apartamento nunca foi tão movimentado neste dia. Foi muito engraçado. Eu tava naquele estado deplorável. Então, realmente, né, eu falei com as pessoas de maneira muito curta, porque eu, de fato, estava com vergonha. E me dirigi lá, levei meu humilde lixinho e voltei pro meu apartamento. E aí voltei muito triste com aquela situação, né, que eu tinha vivido. Achei muita graça também, né, que faz parte dos aprendizados, mas que me fez refletir muitas coisas. E aí, essa coisa, né, de se arrumar uma vez na semana ou 2 vezes, a gente tem que se arrumar todos os dias, né? E naquele dia específico que a gente não se arruma, é aquele dia que a gente encontra as pessoas. E aí eu me senti assim devastada, eu fiquei pensando, eu não mereço isso. Eu cuido tanto, né, da minha imagem, eu procuro me cuidar, preparar meus looks, eu gosto desse movimento, né? Mas quem me viu pela primeira vez, nunca imaginou isso. Eu sei, gente, eu estava em casa, eu estava lá fazendo minha faxina e tudo mais, eu não estava em outro ambiente, mas de alguma forma eu ia sair da minha casa, né? E claro que ia me deparar com alguém, de repente a gente nunca acha que vai se deparar, mas é raro, mas acontece. Foi muito engraçada, mas me fez refletir, né? Dos dias também que eu saía de casa, sei lá, de repente para ir ao mercado, para ir, vou fazer um exame aqui na esquina de casa. E saía sem me arrumar, né? Deixava o cuidado em segundo plano, né? De repente vestia aquela roupinha mais, que tava ali surradinha. Então, meninas, trupe linda, se arrumar não é nada de futilidade, moda não é nada fútil, né? Sobretudo para a mulher, é um elemento fundamental, né? De empoderamento, de autoconfiança e de posicionamento, tá certo? Moda, os looks, as composições que a gente faz no dia a dia, né? Tá muito distante de ser um ato apenas estético, né? De uma vaidade vazia, né?
muito mais ligada a um conceito político, sim, político, psicológico e neurológico. Deixa eu contar para vocês, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Por que político, né? Muitas vezes a mulher se arruma para sobreviver. Eu já tive momentos assim, né, de que se me arrumar, né, acordei muito mal, com uma dificuldade específica na vida pessoal, e aí me arrumar me dá aquela sustentação para enfrentar o meu dia, né? Eu não queria me resumir àquela dor que eu estava sentindo, então eu me arrumava. Então esse movimento me fortalecia enquanto mulher, me fazia enfrentar os desafios do dia a dia e, sobretudo, sobreviver àquela realidade que eu estava vivendo. Então, sobretudo, é um ato de resistência, né? Se arrumar, moda, é sobre isso. É uma questão psicológica, sobretudo, né? De autoafirmação, de autoconfiança. Quando eu estou arrumada no meu espaço de trabalho, por exemplo, quando eu vou para uma festa, claro, gente, é óbvio que a gente se sente bem, a gente se sente mais segura, né? O nosso comportamento, o outro percebe, né? Então é muito, muito importante essa questão da autoafirmação, de se sentir bonita, de ser vista, de ser notada, né? Quando a gente se arruma, eu costumo pensar assim, ok, alguém me notar é muito legal, o olhar do outro, aquele olhar de validação é super importante, mas primeiramente a gente tem que se arrumar pra gente se sentir confortável e estar feliz. Se o olhar do outro acontecer de validação, ótimo, mas também se não acontecer, não tem problema. O mais importante é eu me sentir bem e feliz. E a questão é neurológica, é um outro aspecto fundamental também. Por que neurológica? Quando eu passo a me arrumar e crio esse hábito de me arrumar todos os dias e me cuidar, o meu cérebro, ele está entendendo que eu estou praticando o autocuidado. E aí, do ponto de vista orgânico, né, fisiológico, isso tudo vai mexer com a gente. Deixa a gente mais animada, deixa a gente mais ativa. Então, o meu cérebro, ele está entendendo que eu estou cuidando de mim. Então, isso é super importante. E esse movimento também. Tá joia? Sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer, trupe? Quem me segue lá no Instagram, observa que eu posto o look do dia, todos os dias, né? Então eu saio para trabalhar, se eu estiver aqui no meu apartamento, se eu estiver na academia, eu tô sempre postando o meu lookinho do dia, o look que eu vou trabalhar. E eu tenho vontade de colocar, né? Por exemplo, posto a foto do look do dia e coloca assim, Silvinha acordou triste, sigo me arrumando. Terça-feira, Silvinha acordou muito feliz, sigo me arrumando. Quarta-feira, Silvinha acordou sem muita confiança, insegura, sigo me arrumando. E aí até o final da semana, para vocês perceberem como a gente mulher, né? Sobretudo nós mulheres, essa questão hormonal, como a gente muda muito, né? Essa questão dos sentimentos, das nossas emoções. Então, se a gente for esperar, né, um momento que a gente estiver motivada para se arrumar, para se cuidar, a gente, vários dias da semana, a gente não vai fazer, a gente não vai se arrumar, porque a gente não está com vontade. Então, assim, é um movimento mesmo, é um treino, é um hábito que a gente vai criando, né? Do ponto de vista psicológico, neurológico, eu já disse para vocês aqui a importância disso. E, sobretudo, por ser uma questão de um ato político mesmo, né? De resistência, de resistir às adversidades da vida. E, assim, essa parte especial me toca em especial, porque eu já vivi momentos na minha vida pessoal em que se arrumar era a principal atividade do meu dia, né? Sair da minha casa, resistir às dores que eu estava vivendo naquele momento e me fazia me sentir bem, né? Era um momento que eu ficava muito feliz, alegre e que aí muitas vezes chegava no trabalho e recebia elogios, ok, mas não era sobre o olhar do outro, era sobre mim mesma, né? Esse meu autocuidado, ele me fortalecia enquanto mulher. Se chegasse o olhar do outro, ótimo, mas também se não chegasse, tá tudo bem também. Então era um videozinho curtinho, gente, a minha proposta de hoje. Espero que de algum modo esteja provocando vocês, né, para melhorar, para se desenvolver e para ajudar um pouco. Tá joia? Cheiro pra vocês, viu?